toda a reserva de petróleo, ela tem uma curva, tá, pessoal? Você começa a produzir e tal, chega um ponto que você produz o máximo e ela começa a cair. No ramo de petróleo a gente chama isso de depressão, curva de depressão. O pré-sal, ele vai atingir a curva de depressão dele em 2027. Ele vai começar a cair. Qual que é o problema? Se a gente não descobre nada no Brasil a ponto de suprir o que o pré-sal nos dá hoje petróleo, você que reclama da gasolina que tá a 7 aí na bomba, ela vai para 30, entendeu? E aí que entra o grande problema, que é o petróleo lá da margem equatorial, entendeu? Nós descobrimos hoje no Brasil uma reserva que é o dobro do pré-sal, chamada margem equatorial, que pega ali a Guiana. Pessoal, porque não sabe, a Guiana, galera, nos últimos 3, 4 anos, triplicou, quadruplicou o PIB. Procurem aí que vocês vão ver. Eu vi isso daí, cara, assustador. Por causa desse petróleo, que é o mesmo que a gente tem. Quem me disse isso foi o Aldo Rebelo. Ele me disse que o Aldo Rebelo ele foi lá pra Amazônia e entendeu a diferença que tem do Brasil pra Guiana. É absurdo. Só que o corpo de petróleo é o mesmo. Só que tem lá na Guiana e eles estão explorando. E no Brasil, qual é o problema que tem? Para a Petrobras explorar aquele petróleo, ela precisa de um negócio chamado licença ambiental. Quem fornece a licença ambiental é o IBAMA. E hoje o IBAMA falou que não dá licença para a Petrobras. Entendeu? Por quê? O principal motivo é que os poços ali, eles vão ser na frente da foz do Rio Amazonas. Então, caso dê um acidente, na hora que estiver perfurando um poço, tem o risco daquele petróleo vir para a foz do Rio Amazonas e contaminar o Rio Amazonas. E aí pronto, né? Vocês sabem melhor que eu, colocou a Amazonas a Amazônia na parada, o negócio fica louco, né? É, embaçado. E aí o IBAMA não quer dar licença ambiental para a Petrobras. Aliás, aconselho a todo mundo aí, estamos com 12 mil pessoas aqui, cara. Acompanhem, cara, as audiências públicas, porque a TV Senado faz audiência pública e não tem nem 50 pessoas assistindo lá. Então vamos todo mundo acompanhar a partir de hoje, porque o pessoal fica discutindo isso. Qual que é a situação atual? O Lula falou que vai explorar a margem equatorial de qualquer jeito. Existe muito interesse nisso aí. Por exemplo, principal interesse. Se a gente começar a explorar a margem equatorial, sabe qual vai ser o estado mais rico do país? O Amapá. Per capita, né? Porque não tem ninguém lá, né? Não tem ninguém. É mais rico per capita. Per capita. Não, mas com petróleo. Mas com petróleo é isso. Os deputados, cara. Os deputados do Amapá... A arrecadação, mas em total não vai passar em São Paulo, porra. Não, mas vai eles... per capita, per capita. Não, em royalties. Não, em royalties. Passa São Paulo. Passa São Paulo. Passa. Acho que com o petróleo passa, não tem como... Não, mas a arrecadação total, riqueza de São Paulo não vai passar, tá doido, porra? Acaba, cara, arrasa com isso aqui, porque vai ser muito petróleo que eles vão tirar dali. E o Amapá, cara, os deputados do Amapá estão babão. Qual que é o problema dos deputados do Amapá? Peguem aí, entrem aí no Google agora vocês aí. Lista dos deputados do Amapá. Mas você tá subestimando a capacidade de Brasília de mamar, viu? Brasília não produz porra nenhuma, a segunda unidade da federação com mais... Hein? Não, você tá subestimando a capacidade de Brasília de mamar, viu? Okay? E os deputados do Amapá, eles estão babando em cima disso aí. Tá uma briga, tá, pessoal? Para vocês entenderem, hoje tem uma briga muito grande no Brasil, se a gente produz ou não. Qual é o problema? Se a gente não produzir, pergunta para mim, eu sou a favor de produzir. Eu confio na Petrobras, eu acho que não vai ter acidente, não vai ter problema nenhum com a Amazônia. Qual é o problema da gente não produzir? A partir de 2027, a gasolina aí na sua bomba pode ficar muito mais cara. E aí você vai reclamar para quem? Não vai ter para quem reclamar. Porque por enquanto ainda dá tempo da gente começar a produzir. E quando a curva do pré-sal começar a cair, vem a outra aqui, ó. E aí dá uma intersecção. O problema é ficar um buraco, entendeu? Terminou aqui o pré-sal. Quando que a gente começa o outro? Não sei. Quantos anos vão ficar? A gente tá na curva do pré-sal em que estágio? 2027. 2027 começa a cair. Ali, pô. É logo ali. Por isso tem que decidir logo. Tem que decidir logo. Mas por que o IBAMA... O IBAMA é um órgão federal? O IBAMA é um órgão federal, a Petrobras é outro órgão federal, a briga tá grande entre eles. O Lula, para quem não sabe, mudou há pouco tempo atrás o presidente da Petrobras por conta disso. Ele colocou um presidente lá agora para tentar resolver esse problema. O IBAMA não dá licença, porque para o IBAMA, se tiver um acidente ali, vai ser devastador para a Amazônia. Nessas audiências aí, que eu acompanho todas na TV Senado, eu sou maluco, a Petrobras já mostrou as simulações e falou que se vazar petróleo ali, o petróleo não vai para a foz do Rio Amazonas, ele vai para o outro lado. Ele não tende a ir. Não tende, né? A porra acontece, a porra tendência, né? Acontece. Mas se tiver acidente, então são vários cis, entendeu? E a Petrobras, aí o pessoal fala assim, quer dizer que você não confia na Petrobras? Cara, eu confio, a Petrobras não vai ter um acidente ali desse ponto. Então, entendam que tá essa discussão, ela pode ser muito importante nos próximos anos. O Lula, o que o Lula quer? Vamos ver o lado dele. Para quem lembra, não sei se vocês vão lembrar,
o cara que ficou como descobridor do pré-sal foi quem? Lula. Tanto que é famosa a negócia na costa dos caras da Petrobras, né? O amigo número 1 do Ike Batista. Com 4 dedos lá. Não, o amigo número 1 do Ike era a Dilma. Nem era o Lula, não. Nem era o Lula, é verdade. Se o Lula começa a produzir esse agora, cara, o Lula vai poder ser o salvador da pátria 2 vezes. Olha só. Não, depende do que é salvador da pátria. Não, na casa do petróleo. Você conhece um negócio chamado doença holandesa na economia? Onde? Não, aí não conheço. Eu conheço. Aí eu não conheço. Reprimarização da economia. É quando você... Ao invés... Toda a economia começa com recursos naturais, vai para a indústria, e depois a indústria ela parte para serviços e parte tecnológica e tudo mais. Aí, na Holanda, principalmente, aconteceu que... Apareceu gás pra caralho barato. Ao invés de conseguir ir para serviços e tecnologia, voltou para questões primárias, que é o que o Brasil hoje é, um grande agronegócio que funciona e serviços. Commodities, né? São Paulo se industrializou quando a margem do café caiu. Sim. Enquanto tinha terra, que você chegava na terra, mato barato, de graça, que inclusive até a lei de terras de 1800, terra nua no Brasil não valia porra nenhuma, não é isso? O cara chegava, fazia uma fazenda, em 10 anos ele multiplicava o dinheiro centenas de vezes. Na hora que acabou a terra e que as margens de se fazer uma fazenda caíram, é que o cara disse, não, vamos fazer serviço, vamos fazer indústria, que é um negócio que tem uma margem maior, não é isso? A Holanda, durante 20 anos, teve um boom de gás que não valia a pena investir em merda nenhuma que não fosse gás. As pessoas mais capazes foram trabalhar na indústria primária e o país se desindustrializou. E como começa a entrar muito dinheiro no país, inviabiliza exportar qualquer merda, não é isso? Como o dinheiro vive na economia. Sim. Toda vez que um país descobre um recurso natural abundante primário, ele tende a reduzir sua capacidade de prestação de serviço e produção de indústria. Simplifica a economia deles. É a maldição holandesa. Você tem muita facilidade em um bem primário. A Arábia Saudita praticamente não tem faculdade, não é isso? Eles precisam de faculdade, eles precisam de indústria. Entra tanto dinheiro ali, que não tem como exportar nada, fica tudo caro, não é isso ou não? Exato. É isso. É a maldição holandesa. Se, por exemplo, o Estado brasileiro conseguiu uma arrecadação brutal como a Noruega evitou isso porque tem um fundo lá que uma quantidade grande da grana fica presa, represada, para gerar um fluxo de caixa baixo constante para ser contracíclico, né? É isso. Talvez isso seja terrível para o Brasil, seja ótimo para o governo e péssimo para os brasileiros, né? Isso para o desenvolvimento do país, né?